E se eu te dissesse que dentro de você existe um poder oculto capaz de mudar absolutamente tudo? Um poder que pode transformar suas relações, abrir espaço para seus sonhos, redefinir sua visão de mundo e até alterar como você se sente ao acordar pela manhã. Essa não é uma promessa vazia, nem uma fórmula rápida de autoajuda. Trata-se de um conhecimento profundo, legado de Carl Gustav Jung, o psicólogo suíço que revolucionou a forma como entendemos a mente humana. Suas descobertas sobre o inconsciente, a sombra e o processo de individuação nos oferecem não apenas teorias, mas um caminho real de transformação. Jung defendia que cada ser humano carrega dentro de si um universo ainda não explorado. O inconsciente, segundo ele, não é apenas um repositório de memórias esquecidas, mas uma fonte viva que molda nossos medos, escolhas, desejos e até o que atraímos para nossas vidas. Esse inconsciente é como um porão cheio de símbolos, sensações e histórias não contadas. À primeira vista, pode parecer caótico, mas na verdade é um território rico de ensinamentos. Quando começamos a nos valorizar e a escutar o que ele comunica, esse caos se transforma em clareza. Quantas vezes você já esteve em uma relação aparentemente perfeita, com gestos carinhosos e demonstrações públicas de afeto, mas sentia por dentro um vazio que não sabia explicar? Ou talvez em um trabalho estável, mas que lhe pesava como um fardo todas as segundas-feiras, deixando um nó no estômago. Jung diria que essas sensações são sinais do inconsciente, que não se comunica de forma direta, mas através de intuições, sonhos, símbolos e até sintomas físicos. Ignorá-lo é como tentar tapar o sol com um dedo. Ele sempre encontra uma maneira de se manifestar, muitas vezes mais intensa do que antes. Esse diálogo constante entre a consciência, a parte que raciocina, planeja e justifica, e o inconsciente, a parte profunda que revela verdades por meio de sinais, é a chave para a autovalorização. Quando nos desconectamos dessa escuta, passamos a viver vidas que não nos preenchem. Mas quando aprendemos a observar esses sinais, a história muda. Paramos de nos conformar com migalhas e começamos a exigir o que realmente merecemos. A sombra, o que rejeitamos, mas que nos habita. Outro conceito fundamental em Jung é a sombra. Ela representa tudo aquilo que escondemos de nós mesmos e do mundo. Inseguranças, medos, rancores, desejos reprimidos. Não é que a sombra seja ruim, ela é humana. O problema surge quando tentamos ignorá-la, porque nesse caso ela ganha força e nos controla sem que percebamos. Quem nunca reagiu de maneira exagerada diante de algo pequeno? Um atraso em uma mensagem que provoca uma explosão emocional, ou uma crítica no trabalho que ecoa durante dias. Essas reações desproporcionais não são fruto apenas da situação em si, mas da sombra emergindo. Elas são pistas de feridas internas, medo de abandono, insegurança, sentimentos de inadequação. Integrar a sombra não significa eliminar essas partes, mas reconhecê-las e aceitá-las. É entender que vulnerabilidade não é fraqueza, que a raiva pode esconder um pedido por amor, que a inveja pode ser um convite para retomar sonhos esquecidos. Quando acolhemos a sombra, deixamos de ser reféns de reações automáticas e passamos a escolher respostas conscientes. Esse processo de integração é, em si, um ato de autovalorização. Valorizar-se não é apenas repetir frases positivas, mas ter a coragem de encarar o que dói, de se reconciliar com o que foi negado. Essa coragem nos liberta de padrões de autossabotagem e nos abre para relações e escolhas mais saudáveis. Individuação. Tornar-se quem você realmente é. Para Jung, o objetivo maior da vida não era a busca de sucesso externo, mas o processo de individuação, tornar-se verdadeiramente quem se é, sem máscaras nem adaptações forçadas. Esse caminho exige soltar o que não nos serve mais, sejam relações, crenças, trabalhos ou hábitos, e abraçar a autenticidade. Soltar nesse contexto não é perder, é abrir espaço. É reconhecer que segurar o que nos apaga é bloquear o crescimento. Muitas vezes, o medo de ficar sozinho ou de não encontrar algo melhor nos prende a situações que já não têm sentido. Mas Jung nos lembra: viver desconectado de si é a maior prisão.
Quando escolhemos a individuação, estamos escolhendo a liberdade de ser inteiros. Esse processo envolve coragem. Coragem de dizer não ao que nos diminui. Coragem de se olhar no espelho e admitir que estamos pedindo permissão para existir. Coragem de reconhecer que o desconforto não é um castigo, mas uma bússola apontando para onde precisamos ir. Projeção, o reflexo de si nos outros. Outro aspecto importante na psicologia junguiana é a projeção. Muitas vezes, aquilo que vemos nos outros, seja o que admiramos ou o que nos irrita, é um reflexo de algo nosso. Isso explica por que repetimos padrões de relacionamentos ou atraímos situações semelhantes. Se alguém permanece em relações em que não é valorizado, isso não acontece apenas por azar. É um espelho de sua própria dificuldade de se valorizar. Ao percebermos nossas projeções, abrimos a chance de transformar não só como nos relacionamos com os outros, mas também conosco mesmos. Esse reconhecimento nos devolve poder. Em vez de esperar que o outro mude, podemos mudar a forma como nos vemos e, consequentemente, o que atraímos. Sincronicidade. Quando o mundo se alinha com a alma. Jung também introduziu o conceito de sincronicidade. As coincidências significativas que acontecem quando estamos alinhados com nossa essência. É aquele encontro inesperado que abre uma oportunidade, a pessoa certa que aparece no momento exato, o livro que chega às suas mãos como resposta a uma dúvida profunda. Essas experiências não são fruto do acaso, mas do alinhamento entre o mundo interno e o externo. Quando nos conectamos ao nosso si mesmo, o núcleo autêntico do ser, criamos uma ressonância que atrai pessoas, situações e experiências em sintonia com nossa verdade. É como se o universo respondesse à mensagem clara de que estamos prontos para viver plenamente. Autovalorização, a base da transformação. Todo esse caminho, escutar o inconsciente, integrar a sombra, atravessar o processo de individuação e reconhecer as projeções, converge em uma prática essencial: a autovalorização. Valorizar-se é reconhecer sua dignidade inegociável. É tratar-se com respeito, colocar limites, nutrir os próprios sonhos e confiar na intuição. Não se trata de arrogância, mas de amor próprio. Jung diria que quando não nos tratamos com respeito, o mundo nos devolve a mesma falta. Mas quando começamos a nos honrar, atraímos relações que nos fortalecem, trabalhos que nos inspiram, oportunidades que nos fazem florescer. Autovalorização também é prática diária. Dizer não ao que desgasta, dizer sim ao que expande, permitir-se ser vulnerável, confiar na intuição que nos guia. Cada pequeno ato nesse sentido envia uma mensagem poderosa ao inconsciente. Eu mereço o melhor. Transformação da vida. Do caos à clareza. Ao integrar esses ensinamentos, a vida se transforma, não porque os desafios desaparecem, mas porque aprendemos a enfrentá-los de outra forma. A dor deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser mestra. As crises deixam de ser fim e se tornam o início de um novo ciclo. O caos se converte em clareza. Essa transformação se manifesta em todos os âmbitos, nas relações que deixam de ser espaços de desgaste e passam a ser fontes de crescimento mútuo, nos sonhos que deixam de ser engavetados e voltam a pulsar, no cotidiano que ganha sentido e presença. Em última análise, Jung nos ensina que a vida não é sobre buscar fora o que já está dentro. O caminho é interno. É reconhecer a sombra, escutar o inconsciente, seguir a intuição, soltar o que não serve, abraçar a autenticidade e valorizar-se profundamente. Esse é o processo de individuação, o verdadeiro florescimento do ser. Conclusão: o convite à jornada interior. A psicologia profunda de Jung nos convida a uma revolução silenciosa e transformadora. Não é sobre fórmulas mágicas, mas sobre honestidade consigo mesmo. Não é sobre prometer uma vida sem dor, mas sobre aprender a ver na dor uma passagem. Não é sobre esperar que o mundo mude, mas sobre mudar a forma como nos vemos e assim transformar o mundo que refletimos. Valorizar-se nesse sentido é muito mais que autoestima. É um compromisso com a própria essência. É decidir que você não nasceu para viver apagado, mas para viver inteiro. É permitir que a sombra se torne aliada, que o inconsciente seja ouvido, que a autenticidade guie cada passo.
Quando isso acontece, a vida responde. Relações autênticas florescem, oportunidades significativas surgem, sincronicidades se multiplicam. O que antes parecia acaso se revela como parte de um fio condutor. E a cada passo, nos tornamos mais próximos do que sempre fomos. Seres completos, dignos de amor, de realização e de paz. No fim, a pergunta que fica é: o que você está disposto a soltar para abraçar quem realmente é? A resposta a essa pergunta pode ser o início da sua verdadeira transformação.